Oi, tudo bem? Bom, no ano passado, maio de 2025, quer dizer, um pouquinho antes, eu recebi um convite dos meus líderes, dos jovens casados, me perguntando se eu queria falar sobre maternidade no mês das mães. Nós temos o grupo de jovens casados quase não tem filhos. É, Agora temos algumas grávidas, inclusive depois. Mas enfim, a questão é, num primeiro momento, né, eu queria compartilhar, mas é aquele lugar de será que eu sei. E aí eu entendi que não é sobre mim, é sobre o Senhor. E não é sobre o que eu vou falar e como a pessoa vai receber, é o que eu vou falar que o Espírito Santo está me mandando e o Espírito Santo vai fazer a pessoa receber como ela tem que receber. Então, antes de mais nada, esse é um vídeo de conteúdo cristão, uma maternidade cristã. Então, se você não é, enfim, talvez não faça sentido para você, mas se você chegou aqui, talvez seja para você. É... A questão é, vamos ouvir de coração aberto e entendendo que o que eu aprendi e o que eu acredito não é um ataque se você pensa diferente. É simplesmente a minha forma de viver pela minha crença, certo? Então, antes de começar, inclusive, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor, obrigada pela oportunidade de levar a sua palavra, de levar os seus ensinamentos. Obrigada por essa pessoa que está assistindo, Senhor. Eu tenho certeza que se ela chegou aqui não é à toa, Pai. Eu oro para que toda cegueira espiritual caia, para que os ouvidos sejam abertos para ouvir o que o Senhor tem a dizer através de mim. Que eu não diga o que eu penso, eu digo o que o Senhor me ensinou, o que o Senhor quer que eu diga, Pai. Em nome de Jesus, esteja conosco e nos encaminhe durante esse vídeo e fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu tinha feito uma apresentaçãozinha, mas mais para me guiar, senão eu vou me perdendo quando eu fui falar, né? Ano passado com foi com todo mundo, né? Foram com os casais jovens. E é isso, vamos lá. Eu até coloquei aqui, né? Maternidade, o que eu tenho aprendido com o Senhor. E aí a questão é que eu sempre sonhei em ser mãe. Eu sempre disse que o meu maior sonho era ser mãe. E eu olhava a maternidade como uma linha de chegada. Eu achava que quando eu fosse mãe, tudo seria mil maravilhas, que tudo faria sentido, porque eu seria feliz, porque... E eu fui entendendo que não era bem por aí. É, Quando eu virei tentante num primeiro momento, porque eu fiquei 4, 5 meses ali tentando e não é muita coisa olhando agora, mas naquele momento, um mês é muito longo quando você, né, quer engravidar, quando você quer o positivo. E eu lembro de chegar a fazer uma oração entregando isso para Deus. Porque e se ele não quisesse que eu gerasse filhos? Eu não sabia. E ali eu comecei a entender que a soberania de Deus e como ele deveria ser o primeiro na minha vida de fato, sabe? Porque entregar esse maior sonho, ao invés de ficar só pedindo para receber, entregar para ele fazer da forma que ele gostaria, foi uma oração difícil, mas necessária. Mas claro que não parou por aí, né? Isso foi só um comecinho que eu fui entender melhor depois, na verdade. Então, assim, eu acho que todo casal, né, se pergunta assim, ai, vamos ter filhos? Quantos filhos vamos ter? E coisas assim. E aí eu até escrevi aqui, mas isso tudo envolve medos, né? Então, ai, medo da mudança de vida, medo da mulher, medo do corpo, ai, a questão da vida profissional, as finanças, a vida do casal, solidão, o parto, né? Então, são muitos medos que nos envolvem quando pensamos na maternidade, nos filhos. Mas o medo pode ser falta de fé. E não só na maternidade, né? Em todos os ramos da nossa vida. Então, o Senhor me mostrou isso, assim, que muitas vezes o nosso medo ou até mesmo o nosso excesso de planejamento, por exemplo, não, porque eu acho que eu tenho que ter isso antes, porque eu acho que é uma falta de fé velada, de preocupação, assim, sabe?
Então, precisamos confiar no Senhor. Eu comecei antes falando sobre o meu sonho de ser mãe e aqui eu tava falando, mas enfim. Então, assim, eu entendi que eu sonhei minha vida toda e eu achava que esse sonho era pra mim. Mas eu entendi que é pra sonhar pra Ele, porque o reino é dele e vai para além das minhas próprias realizações, sabe? E que o difícil muitas vezes vem de dores minhas. Então, muitas vezes na maternidade tá difícil porque é alguma questão interna minha e não da maternidade em si, sabe? Claro, a maternidade tem muitas dificuldades, mas quando eu entendi isso e eu me abri para o Senhor me mostrar, eu entendi que muitas dificuldades eram oportunidades de cura. E, e aquilo ali mudou muita coisa, sabe assim? E, e as coisas foram fluindo de uma forma diferente. E aí também relembrar que os filhos são heranças do Senhor. Herança do Senhor, sabe? Então, como é que eu vou ter medo de receber uma herança que vem do meu pai, do Criador, sabe? É, então, os nossos filhos, eles são exatamente como eles deveriam ser. O Senhor planejou eles antes mesmo deles estarem nos nossos ventres. É, então, eu acho que é isso, assim, muito para além dos medos e das interrogações, é enxergar que a bênção que é carregar uma herança do Senhor, a bênção que é usada. E da mesma forma que eu entendi que os meus filhos, né, são do jeito que eles são, do jeito que eles deveriam ser, eu entendi que eu também. E isso mudou muita coisa para mim, porque eu acho que eu, durante muitos anos da minha vida, até virar mãe, eu achava que eu tinha muitos problemas, muitas questões que, eu não deveria ser assim. E o Senhor me criou assim. Então, eu tenho que aprender a usar isso para o Senhor, usar isso para o meu bem e não o contrário. Então, muitas vezes, algo que tá ali, não, porque eu tenho que mudar, porque eu não posso ser assim. Pera, eu tenho que usar isso. Né? Então, um exemplo, eu sempre fui muito chorona, principalmente com momentos difíceis, emoções difíceis. E muitas vezes eu ouvi, né, não chora, não precisa. E eu percebi que muitas vezes eu não conseguia levar uma conversa difícil à frente porque eu travava no choro. Chorei, travava ali no sentido de preciso parar de chorar, vão achar o quê? E eu não conseguia continuar. A partir do momento que eu entendi que não tem problema eu chorar, e eu tô dando, né, um exemplo básico, mas eu consigo hoje ter conversas difíceis mesmo se eu chorar, porque eu entendi que o choro não é um problema, os meus sentimentos não são um problema. É o que eu faço deles, é como eu vou usar isso. E oportunidades para cura. Então, outra questão, né, no meio dessa dificuldade toda que muitas vezes a gente se encontra na maternidade, é uma junção, o que a gente precisa para ajudar, né? Isso é a confiança no Senhor e a ajuda na terra. Então, o Senhor acima de todas as coisas, mas a gente pode contar com os nossos amigos, que são nosso corpo em Cristo, sabe? O corpo de Cristo. Nós juntos, né, nos suportamos, e no sentido de carregar uns aos outros, de ajudar uns aos outros. E isso é muito especial quando você começa a se abrir e conseguir isso. Eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. Eu sinto que eu tenho aprendido, mas primeiro vem o entendimento para depois a gente conseguir colocar em prática, sabe? Tem a questão também dos líderes de oração individual e pedidos. Então, às vezes a gente pode pedir uma oração, a gente pode recorrer a líderes se estamos com dúvidas. E é isso, né? Faz parte dessa questão de ser corpo, assim, dessa ajuda. E claro, dependendo da situação, ajuda profissional, como terapia ou algo assim. No momento eu não estou fazendo, mas eu fiz durante acho que um ano e pouco e me ajudou muito a entender algumas coisas, alguns links que eu não conseguia fazer. E aí, conforme eu ia entendendo isso, eu jogava nos pés do Senhor. E aí esse processo foi acontecendo e eu fui entendendo também muita coisa nesse sentido, que muita coisa que eu escondia do pai
eu entendi que, na verdade, eu precisava jogar aos pés dele e me abrir para essa cura, sabe? Porque enquanto eu, né, aquela busca para ser a filha perfeita, que às vezes a gente quer na terra, a gente quer levar isso pro Pai Celestial e não funciona assim. Ele tá lá para os dias bons, os dias ruins, ele está lá. E aí a gente volta um pouquinho naquela questão, né? Ter ou não filhos? É, e a gente entra nessa questão. É, falando de casais cristãos, né, lá em Gênesis 1:28, ele nos diz: sejam férteis e multipliquem-se. Então, claro, há exceções, assim como para casamentos, é, enfim, Deus tem um plano para cada um, mas no geral, né, o sonho do Senhor para nós é família. Então, eu diria que sim, pelo menos para a maioria das pessoas, que ter é a resposta, a primeira resposta que deveria vir na nossa mente. Mas é isso, individual, o Senhor fala com cada um. E a questão de quantos, né? Porque eu acho que isso é uma. A gente pensa e muitas pessoas perguntam muito. Antes de ser mãe, eu falava que queria ter vários filhos e tudo mais. E você ouve comentários e tudo mais, mas enfim, hoje que eu já tenho dois, e uma menina e um menino, às vezes a pessoa pergunta, ou as pessoas mesmo já vêm com um discurso meio que tipo, ah, é isso, né? Você já tem o ideal, digamos assim. E se a gente fala que estamos abertos a ter mais, ah, coragem, enfim, comentários assim. E eu acho que antes era de uma forma e hoje é de outra, mas claro que gera uma certa ansiedade, né? Porque a gente tem as preocupações financeiras, psicológicas e de toda dificuldade. Mas começou a me soar estranho definir um número, sabe? Assim, eu chegar e falar, não, porque eu vou ter tantos, ou porque os filhos são dele. E esse entendimento, para mim, foi muito importante. Os filhos não são meus, os filhos são do Senhor. E é uma honra ser mãe deles aqui. Então, a gente não tem uma resposta para isso. Não tem uma resposta no geral, porque é isso, assim, a gente tem tentado entender, orar para o Senhor nos direcionar quanto a isso. Mas é isso. Nem todas as perguntas vão ter uma resposta específica, mas o Senhor me trouxe isso assim em mente, sabe? Os filhos são dele. Então, acho que vocês entendem o que eu quero dizer, né? Assim, é entender quantas vidas ele quer enviar, é não estar talvez fechado um número e eu vou ter dois e acabou, eu vou ter um só e acabou. Senhor, o que o Senhor quer para nossa vida? E eu não tô dizendo também pra sair, né, assim, sei lá, não usar nenhum método. Não tô dizendo que é certo, que é errado. Estou dizendo pra gente estar aberto a entender o que o Senhor quer pra nossa família. Expansão do reino. O Senhor, né, ele fala pra gente ide, para evangelizar, levar as boas novas, que é a palavra dele. E a gente aqui entendeu que ter filhos é expandir o reino dos céus, é expandir o reino do Senhor. O reino é dele e a gente tem como prioridade na nossa vida, a gente faz parte desse reino. Então, né, pessoas vão dizer, não tem garantia nenhuma que seu filho vai ter a mesma crença que você, mas é isso, não é sobre mim, é sobre a fé, é sobre Deus. Na fé existem mistérios e existem. Mas eu não vou deixar de fazer o que eu acredito que o Senhor me pede. O que eu acredito por medo, eu vou por fé. E a gente que tem a fé no Senhor e tudo mais também tem que lembrar que o mundo continua tendo filhos. E o mundo tem filhos debaixo cada um da sua crença. Ou a falta dela. Mas tem. Então, o mundo está acontecendo, o mundo está crescendo. O quão importante é a gente crescer os nossos filhos dentro da nossa, os nossos filhos para o Senhor.
né? E aí é isso, os filhos são herança do Senhor. Então, a gente não tem como levar nada para o céu, no sentido de conquistas profissionais, bens materiais. Nada disso vai conosco na hora que chegar nossa hora de ir. Mas os filhos podem ir. Os filhos podem. E isso foi um entendimento maravilhoso que eu e meu marido tivemos. A gente pode. É a única coisa que a gente pode levar conosco para o céu são os nossos filhos. Isso muda o peso das coisas, isso muda prioridades, sabe? Se a nossa meta é o céu, se a nossa meta é a eternidade, se a gente sabe que aqui é momentâneo, tudo que eu faço aqui tem que ser pensando lá. E através dos nossos filhos a gente consegue o desenvolvimento dos frutos do Espírito na nossa vida. Quando a gente entende que as dificuldades e tudo mais são oportunidades do Senhor nos curar, do Senhor nos ensinar, a gente vai olhando aos poucos de uma outra forma, sabe? Da mesma forma que eu não paro no choro, eu não paro na dificuldade. Opa, tá difícil. Mas, Senhor, o que eu posso aprender com isso? Me mostra, Senhor, como eu posso melhorar. Senhor, me mostra como eu posso ser melhor. Vou ser perfeita depois disso? Claro que não. Mas o Senhor está ali todos os dias disponível para nós. O tópico mudança de vida, né? Que é um dos medos, enfim, que a gente escuta bastante. E sim, né, vai mudar, mas entender que essa mudança de vida tem que vir para glorificar o Senhor. Então, e lembrar também que a mudança é muito particular, sabe? Assim, porque vai muito além de trocar fraldas, de preocupações. É, cada um, principalmente porque é isso, a maternidade ela vai revelar nossos pecados, ela vai revelar nossas falhas, ela vai revelar muita coisa que a gente achou que estava às vezes curado, porque estava camuflado ali. E a maternidade ela vem escancara tudo, sabe? Eu me senti muito mais pecadora, muito mais falha depois de virar mãe. Isso me assustou. Mas ao mesmo tempo, quando eu fui entendendo essas coisas, me mostrou que bom que tudo isso foi revelado, porque aí eu posso tratar, porque aí eu posso curar, porque aí eu posso orar, sabe, sobre aquilo que eu achava que não era um problema e era. E, né, e nisso muitas vezes a gente acha que, né, tá tudo fora de controle, mas a gente tem que lembrar que ele não perde o controle. A gente pode perder. Ele não perde o controle. Então, mesmo quando estamos no deserto, nos sentindo sozinhas, ele não perde o controle e ele está conosco. Muitas vezes pode parecer que não, mas ele está conosco. Vida profissional. Eu optei por deixar o trabalho antes mesmo de me tornar mãe de fato. Sempre foi um desejo meu. E durante um tempo, claro, né, me questionamos, enfim, mas optamos assim. Então, para mim, não foi uma questão depois de virar mãe, porque já tinha sido uma questão antes e eu já tinha sido decidido. Claro que esses pensamentos ainda vêm, né, em outros momentos, às vezes, será que eu devia ter continuado? Hoje não mais, já meio que ficou, mas eu quero dizer, né, pode vir. Mas eu precisei entender que o meu conhecimento poderia ser usado além do mundo corporativo. Porque o mundo, enfim, às vezes, né? E às vezes a gente pensa, nossa, mas eu fiz aquela faculdade, agora eu não vou mais trabalhar. E entender isso foi bastante importante, porque é isso, assim, nenhum conhecimento é em vão. Então, eu não deveria ter deixado de estudar por isso, as coisas aconteceram como elas tinham que acontecer e como o Senhor reservou, e é isso, o que eu estudei, ela pode ser usada, sabe, assim, é, coisas que vão para além. Às vezes a gente acha que tem que ser aquele caminho, mas nem sempre é o que o Senhor tem pra gente. E outra questão que muitas vezes a vida profissional está atrelada à realização pessoal, né? E a nossa realização, as nossas realizações pessoais devem estar abaixo da vontade do Senhor. Então, o que o Senhor tem para mim nem sempre é o que eu acho que eu deveria ter, digamos assim, sabe? E isso é muito importante. Então, e claro, o Senhor pode usar a sua profissão, você na sua profissão, ele pode querer usar você. Mas também há tempo para todas as coisas, pausas, ou
durante um período ele vai usar, mas depois ele não vai mais usar a sua profissão, ele vai usar a nossa única certeza tem que ser no Senhor, tem que ser viver a vontade dele, sabe? Assim, porque senão a gente vai casando com decisões e com coisas aqui na terra e às vezes passando por cima ou deixando de viver a vontade dele porque a gente não tá aberto a mudar, a pegar esse novo caminho que ele tá nos mandando ir, sabe? Assim, então, né, o mundo moderno e atual nos faz esquecer também dessa questão fisiológica do corpo. Então, humanamente falando, há prazo para gerar, né? Claro, a gente, porque tem o congelamento de ovos, mas assim, vocês entendem, né? O corpo fértil, humanamente falando, a gente tem. E a questão da profissional nunca é tarde, de certa forma, sabe? Assim, sempre há uma nova chance, diferente da questão fisiológica. Vocês entendem, eu acho que eu quero dizer, né? Assim, não é que é isso. Hoje em dia na internet a gente, né, às vezes fica meio de falar algumas coisas, mas acho que é isso, assim. É estar aberto para o que o Senhor tem e ter esse cuidado, assim, porque muitas vezes discursos modernos e bonitos fazem sentido, mas nós que vivemos para o Senhor temos que ter esse cuidado. A questão de finanças, que também é um tópico bastante sensível, né? A primeira coisa que eu acho que, tendo filho ou não, a gente tem que entender é: dinheiro do homem ou da mulher que trabalha? Não, o dinheiro é da família. Se a gente tem uma família cristã, se a gente tem uma família debaixo do Senhor, uma família, somos um, né? Então não é você e eu, somos nós. E entender isso traz talvez uma segurança, principalmente para a mulher, porque, né, nos dias que nos dias de hoje, assim, né, da forma que é, porque antigamente não era uma opção, enfim, é muito complexa essa conversa, mas pensando numa família saudável, tá? Num relacionamento saudável, que tem, né, o Senhor, que vive esse propósito, somos um. Então, é nosso. E é importante, talvez, ter uma conversa sobre isso, se isso deixa insegura, principalmente a mulher, porque a mulher precisa se sentir segura. E o marido precisa ser provedor, independente da mulher trabalhar ou não. E isso é importante. É uma questão muito importante que precisa ser conversada, precisa ser alinhada, mas eu acho que a questão principal é essa. Tudo é da família. E outra coisa, Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura. Então, o Senhor provém, o Senhor cuida, Ele está conosco. Não é preciso ter tudo para ter um filho, né? Não estamos falando de extremos, mas assim, naquela falsa preocupação que muitas vezes é a falta de fé. Ai, não vou ter filho porque eu não tenho carro X, porque eu não vou ter filho porque eu não tenho isso, porque a gente fica colocando empecilhos ou preocupações que na realidade são essa falta de fé, porque o Senhor provém. E ele vai prover para o filho que você tem, não para o seu filho que você acha que você tem que ter ou que você acha que você não tem que ter, porque você sabe assim. Então, muitas vezes, e eu me coloco nisso, muitas vezes a gente quer se planejar, quer ter coisas antes do positivo, antes do gerar, antes do. E às vezes o Senhor vai prover quando você já tiver. Então, a questão da vida do casal, que também eu ouço alguns casais falando, né, que tem medo de como vai mudar, de como vai ser. Então, é claro que muda, mas pode e deve ser para melhor. É, então, assim, eu sinto que a gente, né, eu e meu marido já tínhamos um relacionamento bom. E os filhos, da mesma forma que eles vieram escancarar os meus pecados e as minhas dificuldades, eles vieram revelar dele e nós em conjunto. E isso, debaixo do Senhor, mais uma vez, nos forçou, nos forjou a sermos verdadeiramente um. Às vezes a gente acha que já é, mas nessas horas a gente percebe que precisa de um ajuste. E aí a gente verdadeiramente consegue ser um. É importante ser um time e entender que cada um tem um lugar na família, porque
Se a gente não entende o lugar de cada um, as coisas não fluem. Um fica tentando entrar no lugar do outro, um fica tentando. E às vezes isso gera discussões desnecessárias. Então eu acho que isso também trouxe pra gente, dessa mesma forma que a gente entendeu que a gente precisava ser verdadeiramente um, a gente entendeu que cada um precisava estar no seu lugar, determinado pelo Senhor. Outra questão que eu tive que entender é que difícil não precisa ser ruim. Muitas vezes a gente tem essa tendência a achar que tudo que é difícil é ruim. Então, por isso que muitas vezes a gente não quer a maternidade, porque vai ser difícil, então eu não quero, então é ruim. E difícil não precisa ser ruim. Pode ser difícil, mas não quer dizer que é ruim. Na maternidade, eu aprendi a entender que uma mesma situação pode me gerar sentimentos totalmente opostos. E olhando para trás, é claro que tudo na vida pode fazer isso, em qualquer área, mas foi através da maternidade que eu entendi. Então, eu lembro do dia que eu entendi isso. Extremamente exausta, na cama, com os dois. Eu amamentava os dois ainda. E eu tinha um lado meu que era dorme, por favor, logo, não aguento, eu tô muito cansada, aquele sentimento de exaustão. E eles já adormecendo ali, já mais calmos. E eu senti também assim, meu Deus, é o meu sonho realizado, meus braços estão cheios. E aqueles sentimentos, eles me tomavam de certo, de tamanha forma que ali eu entendi isso. Uma mesma situação vai me levar para sentimentos muitas vezes opostos. E isso ajuda a entender que esse lugar de difícil não é ruim. Pode ser muito difícil, mas não quer dizer que é ruim. Eu tenho os dois, sabe? E claro, Jesus no centro sempre. Então, qualquer discussão, qualquer dificuldade, qualquer questão, Jesus no centro. Porque isso vai nos levar sempre pro lugar certo. Se cada um olhar para o seu lado, se cada um não vai dar certo, a gente tem que voltar. Jesus. E aí as coisas vão fluindo. Então é isso, assim, eu acho que essa questão do casal, essa é a base, assim, de entender que cada um tem um lugar. Os pais têm um lugar, os filhos têm um lugar. E de entender que nós somos um para sempre. Os nossos filhos fazem parte da nossa vida e vão fazer para sempre. Mas em determinado momento, provavelmente eles vão ter as próprias famílias, eles vão ter a própria história. E quem vamos ficar? Nós dois. Então a gente não pode perder isso, não podemos nos perder, porque os nossos filhos só existem porque somos um, sabe? E aí isso vai ajudando as coisas a ficarem cada uma no seu lugar. Outra questão é a solidão. Muitas mulheres não ouvem falar e têm medo da solidão. E vai ser um sentimento real, provavelmente. É, mas também é uma oportunidade para a gente descobrir ou relembrar que o Espírito Santo é um amigo. É um amigo fiel, é um amigo que está ali o tempo todo disponível, sabe? É, porque é só conversar com ele. E eu acho que é isso, é essa oportunidade de descobrir ou de relembrar, se você já sabe. Porque podem vir os momentos de se sentir sozinho. Eu vivi uma maternidade em pandemia, então eu acredito que isso foi mais latente para mim, porque eu não podia ver as pessoas. É, mas é isso, assim. Eu tive que entender, relembrar, descobrir que o Espírito Santo era meu amigo. E que mesmo quando eu pensava que estava sozinha, eu não estava. O Senhor está comigo, o Espírito Santo está ali disponível o tempo todo. E entender que a maternidade pode ser a ferramenta que o Senhor vai usar para nos esmagar, para nos, sabe assim, para nos revelar isso, para nos mostrar isso. Para mim, eu sinto que foi muito assim, através da maternidade que o Senhor foi me esmagando, foi me moldando, foi me mostrando. Mas isso tem sido maravilhoso, apesar de difícil, entende? Em Tiago 1, 2 ao 4, a gente tem: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança de ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A gente precisa se lembrar que a alegria do reino foge dos padrões do mundo. Os padrões do mundo nos levam ao conforto.
E os padrões do reino, né, ele não nos leva a isso. A palavra de Deus, ela, ela nos esmaga, assim, ela nos aponta para o esmagar, sabe? Ela, ela nos trata, ela nos cura. Não é sobre ficar no conforto, é para além. E, e a maternidade revela muito esse reino dos céus, assim. E nos lembrar que o Senhor nos esmaga para nossa transformação. Então é isso, assim, sabe? Não é só um esmagar por esmagar. Não. Se tá difícil, se ele tá nos esmagando, é pela nossa transformação. E ele nos lembra que somos humanos, somos frágeis, somos dependentes dele. Então também é nesse lugar, assim, né, hoje em dia, principalmente, porque eu posso, porque eu consigo, porque a gente precisa dele, nós somos dependentes dele. E a maternidade pode ser esse lugar que ele vai te relembrar, ele vai te mostrar isso. E outra questão dessa solidão é porque é isso, traumas da infância e dores provavelmente podem e vão vir à tona, sabe, assim. Então, eu sinto que como mãe a gente acessa muita coisa dentro de nós que estava ali escondidinho, né? Igual eu falei anteriormente, assim, as coisas que você achava que já estava curado, coisas que isso vem à tona. E é isso, assim, mas. E aí, essa questão, né? A gente tem que se lembrar que no processo do esmagar produz algo mais valioso, como o vinho. Então, esse esmagar vai levar para esse lugar melhor, sabe? Então, para além das dores e dificuldades, a maternidade pode ser esse canal de cura. Outro tópico é o corpo, né? Então, eu acho que antes de mais nada, mais uma vez lembrar que o Senhor está no controle. Lembrar que fomos feitos à imagem e semelhança dele e que a nossa genética está. E que essa genética está na nossa criação, sabe? Assim. E que, claro, é importante a gente nos amar e nos cuidar, a questão do amar, principalmente, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente tem que amar. Mas esse amor é para além do que eu vejo no espelho, sabe? Assim. Porque eu acho que hoje em dia muito esse me amar é muito sobre a questão visual, sabe? Sobre a estética. E vai muito além do físico, né? Então eu acho que quando a gente consegue entender isso, esse amor vai fazendo mais sentido, assim. E eu acho que para além do medo também das mudanças, vem esse lugar de enxergar o privilégio que é ser usada pelo Senhor para gerar vida, sabe? É vida. Então, claro, pode deixar marcas. Eu tenho muitas estrias, eu tenho a tendência a ser feita, eu tenho muitas estrias que vão para além da gravidez, mas eu tive na barriga muitas estrias, mas é nesse lugar. E eu fui privilegiada, fui usada pelo Senhor para gerar vida. Tem coisa mais preciosa? É... E aí, né, linkando com o corpo, a gente tem o tópico de parto. Quem me acompanha lá no Instagram já sabe que eu sempre, há muitos anos eu falo sobre parto, há muitos anos eu estudo sobre o parto. Eu lembro que eu comecei a estudar há muito tempo, quando eu namorava com meu marido, eu já falava, enfim, parto para mim sempre foi uma questão, assim, mas um sonho vivenciar, sabe? Então, eu sinto que esse tópico tem, né, muitos medos, traumas, pelas histórias, assim, que as pessoas ouvem, pelas coisas que falam e tudo mais. E eu sinto que é mais uma luta contra o mundo, porque é como se a gente deixa de ver isso como um privilégio, né? Tipo, o Senhor nos usar, trazer uma vida ao mundo e começa a ser um negócio de ai, de dor e de não querer viver, de querer que. Mas é um privilégio, sabe? Assim. E a própria questão da dor, a dor é bíblica, ela você encontra em vários versículos que usam uma dificuldade, uma dor para falar como em trabalho de parto. E, né, algumas pessoas até falam, é trabalho de parto, não é férias de parto. Então, pode ter dor. Tem mulheres que não sentem, mas a maioria vai sentir. E ao mesmo tempo isso é bíblico. Ninguém é pego de surpresa, faz parte, né? Assim. E uma coisa que depois que eu já tinha parido, que me veio é a dor que Jesus sentiu por mim na cruz. Então, assim, eu senti a dor do parto para parir vida.
para parir um filho do Senhor, não chega aos pés que Jesus sentiu por mim naquela cruz, sabe? Assim, então você vê aqui aquela coisa de dor ser diminuída quando você entende isso. E lembrar que é um processo fisiológico, divino. Então, quando a gente pensa na gestação, no parto, é tudo muito divino, assim, né? Um nada vira um bebê, vira uma vida, o nosso corpo consegue gerar e parir. Eu sou apaixonada por esse lugar, assim, e eu vejo isso muito como uma forma divina mesmo, porque é maravilhoso. Então, eu sinto isso, eu sinto que é um privilégio, sabe? Assim, então, eu acho que quando a gente começa a enxergar por esse lugar, esse, o medo vai perdendo espaço, sabe? E lembrar mais uma vez, ele está no controle, ele mandou aquela vida, ele gerou aquela vida, ele fez o seu corpo. É maravilhoso. E, né, para além das dúvidas de antes, depois a gente aprende muita coisa com as crianças, então, coisas muito especiais que eu aprendi com eles, né, os observando, eles são rápidos em perdoar, né? Às vezes a gente como adulto fica ali alimentando aquele sentimento com alguém, ou, né? A gente fica pensando, e a criança ela é rápida, ela vive no agora e ela perdoa muito rápido e aquilo te ensina tanto quando você observa. Outra questão é o amor intenso e verdadeiro, né? Eles te amam, eles vivem intensamente esse amor, o quanto eles nos ensinam sobre amar verdadeiramente. A questão da entrega e confiança total, né? Eles confiam na gente. Então, se eles estão num lugar alto, você manda ele pular, eles vão pular. Né? Desde bebê, eles se jogam no seu braço, eles confiam plenamente na gente. E isso nos ensina sobre confiar no nosso pai. A gente tem que ter essa confiança, né? Essa confiança, se jogar nesse amor, nessa confiança. E as crianças nos ensinam muito isso quando a gente observa. E o verdadeiro sentido de servir, porque adultos e em relações a gente tem muito troca, né? A gente acaba muitas vezes servindo pouco as pessoas e com os filhos, muitas vezes não servir obrigatório, mas aí a gente vai entendendo de fato servir o próximo, a cuidar do próximo de uma forma muito mais profunda. E mais uma vez, isso pode ir levando para outras áreas. Então, eu fui aprendendo melhor a receber, a melhor a servir, e eu tenho aprendido e eu estou aberta para isso. Eu quero cada vez mais servir o meu próximo e amar o meu próximo. E maravilhoso. A questão da personalidade das crianças. Ao tentar enxergar nos meus filhos, eu me enxerguei. Porque, né, comportamentos adequados ou não socialmente falando e coisas assim, né? E a gente fica naquela ansiedade de querer que se comporte. E eu fui entendendo o quanto muitas vezes eu não me enxergava, eu não me aceitava. E aí volta para aquele tópico lá do começo que eu falei. E eu entendi que da mesma forma que o Senhor fez eles perfeitamente, Ele também tinha me feito. E isso é maravilhoso. Outra coisa maravilhosa é aprender enquanto a gente ensina ou tenta ensinar. Né? A gente fala muito não como mãe, né? Não pode isso, não pode aquilo. E eu lembro que numa situação específica que eu estava falando um não para os meus filhos, o Espírito Santo veio e falou para mim: você percebe que você fala não por amor aos seus filhos, mas não consegue falar para você mesma? E era de uma situação específica e aquilo ali, aquela coisa simultânea, me trouxe foi o início de uma grande transformação, de um grande entendimento, porque num primeiro momento eu tentei rejeitar aquilo que ele estava me falando, mas aquilo ficou e eu fui entendendo, eu fui me abrindo para o Senhor. E puxa vida, por amor aos meus filhos, eu falava não. Eu precisava falar aquele não para mim também. E às vezes vai ser sim, às vezes vai, depende, né, da situação. Mas, e aí a gente entra naquilo, do amar verdadeiramente para poder amar ao outro. Então, meu desejo é que o Senhor continue me ensinando através da maternidade e que eu possa cada vez mais servir e ser ensinada, né? Eu tô agora com algumas amigas grávidas
lá na nossa comunidade e minha ânsia é de servi-las, é de cuidar delas, é de estar disponível, né? Porque eu sinto que o Senhor me levou para alguns desertos, me ensinou várias coisas para que hoje eu possa servir, para que hoje eu possa ser apoio para essas novas mães. E pensar nas dificuldades, né? E humanamente falando, não, né? Meu Deus, ter mais filhos. Mas quando eu penso nisso, quando eu penso, mas nossa, eu não tenho cabeça, não estou preparada, mas nossa, e se o financeiro faltar? Eu, eu vou me lembrando disso que o Senhor tem me ensinado durante todo esse tempo. Que muitas vezes o meu excesso de preocupação é falta de fé. E que se Ele me confiar mais uma vida, quão honrado serei. Enfim, eu acho que é isso. Eu espero que o Senhor tenha falado com você nesse vídeo. Eu espero que Ele continue nos ensinando e cuidando de nós. Vamos juntos.